Mas acho importante, a gente fez questão de convocá-los, porque tem muita coisa acontecendo no JEC. Né? Pode, às vezes, parecer que o clube está parado porque não tem o jogo do futebol profissional, mas muito pelo contrário. Nesse momento, a gente está utilizando todo o tempo que nos foi cedido, né, para organizar todas as áreas do clube, para que quando começar o futebol profissional, a gente possa ter o sucesso que todos nós esperamos, né? Então, eu queria passar aqui para vocês um pouco do que está acontecendo no clube em 3 áreas, em 3 pilares. Normalmente a gente divide assim nas nossas reuniões de diretoria, né? Vai ser mais ou menos o que a gente passaria numa reunião de diretoria. A gente vai passar aqui para o Bernardo, para o Aurélio e para o Gabriel, que estão aqui presentes, e também para a torcida que nos escuta. Na área administrativa, tudo que está acontecendo na área administrativa do clube, nas questões de recuperação judicial, de dívida tributária, assuntos relacionados à SAF e também rescisões, vendas e negociações de atletas. Na área de negócios, marketing e projetos, então tudo que está acontecendo de captação, né? Nós estamos muito forte buscando apoiadores comerciais para o clube, patrocínios, nossos programas de sócios, material esportivo, eventos que nós vamos lançar, que nós apresentamos há 2 meses atrás, que nós implementaríamos, e vamos falar um pouco deles também. Da aproximação empresarial nas entidades que nós tivemos, vou falar um pouco para vocês. Da aproximação política também que nós tivemos aqui, explicar o porquê que nós fizemos isso, qual é o intuito dessa aproximação. E depois do futebol. Aí, último ponto, vamos falar do futebol, vamos falar da base, que está jogando, está no meio da competição, da reestruturação que nós fizemos dentro do departamento de futebol, lá dentro do CT, dos núcleos de trabalho, antes da chegada de profissionais de comissão técnica, enfim. E aí da Copa Santa Catarina, que a gente já começa a visualizar em setembro, mas aí nós temos já um calendário para chegar até lá de implementações. Então, resumidamente, é isso que a gente vai passar. Fiquem à vontade aí também para fazer as anotações, as perguntas. Vamos trabalhar aqui como se fosse um bate-papo para esclarecer e tirar todas as dúvidas de todo mundo. Parte administrativa, então. Primeiro ponto, vamos falar da recuperação judicial, né, que começou lá atrás, ano passado, aconteceu tudo o que aconteceu depois que a gente acompanhou. Tivemos a Assembleia dos Credores no mês de fevereiro, né, nós até achávamos que ia acontecer no meio do ano, né, mas tudo aconteceu muito rápido ali naquela última semana do Campeonato Catarinense, se decidiu ali a questão com os credores. Eu considero que isso foi uma das vitórias que nós tivemos esse ano, né? Se nós não fomos bem sucedidos no futebol, nessa parte administrativa, recuperação judicial, a gente foi ousado, correu risco sim, porque era um risco a recuperação judicial, mas conseguiu fazer uma boa negociação, né? Se é que existe uma boa negociação ali nesse caso, mas a gente correu o risco de ter que pagar um valor muito alto por mês e que nós não suportaríamos, né? Então, nós colocamos na mesa uma proposta que foi aprovada por 72 votos a 68, vocês lembram, né? Foi muito raspando que passou, mas passou. E agora, nas últimas semanas, foi homologado, né, esse acordo, que já tinha sido aprovado na votação, e agora o juiz homologou. Então, a partir de agora, o Joinville oficialmente paga todo mês o valor mensal. E as receitas extraordinárias também vão ser repassadas 30%, como diz o acordo, das últimas parcelas. Então, houve uma venda agora de um atleta, já calcula que é 30% a menos para a operação, 30% vai para pagar como a gente acordou. E mensalmente, R$40 mil de parcela, que já começa esse mês. Já começa do dia 20 de junho. Não tem choro. Dia 20 de junho, o Joinville tem que disponibilizar os R$40 mil. E assim por diante. Aí ano que vem, lembrem que tem um acréscimo de 20%, né, na parcela. E assim, ano a ano, por 10 anos, mas pode ser encurtado esse tempo de pagamento se a gente conseguir as receitas extraordinárias. Pois bem, recuperação judicial equalizou. Nós estamos agora viabilizando esse pagamento. A gente não quer ficar correndo risco todo mês de não ter essa verba, porque, né, a gente sabe que tem que ter uma segurança para gerir o clube. E esperamos aí nas próximas semanas ter um anúncio aí de ter garantias de que a gente vai ter todo mês esse valor mensal, para que a gente possa pensar só na operação do dia a dia do clube. Pois bem, recuperação judicial resolvida, né? Pelo menos
organizada para ser paga, o juiz da recuperação judicial autorizou que as execuções tributárias fossem feitas, né? Então a gente resolveu a trabalhista. As tributárias não, e elas vieram já no mês seguinte. O clube resolveu a vida dele nas trabalhistas, através da RJ? Não, então tem tributos. O Joinville deve 20 milhões de tributos para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da União, né? O que gera bloqueios e penhoras. Então voltou aquele pesadelo do Joinville ter bloqueio de contas, já há pelo menos um mês, né, André? Um mês e meio, 2, aí o Joinville já tem os benditos bloqueios, que a gente já não tinha mais depois da RJ, mas voltou. Então tem aquele dinheiro lá, não tem mais o dinheiro lá, e vai e tenta pedir o desbloqueio para o juiz da RJ, e demora, e tudo vai. Então, com isso, eu não sei se no momento a conta está bloqueada, mas acho que até quinta-feira estava. O André está dizendo que não está, então é importante, né, para que a gente possa fazer os devidos pagamentos. E aqui tem uma notícia que talvez vocês não saibam, mas é importante dar. Eu acho que é importante ver como vocês vão dar essas notícias, porque vai ter muita informação aqui, tá, pessoal? Vocês vão ter que ter calma para equalizar e ver o peso de todas elas. Mas, ao ter agora as execuções tributárias, a gente corre risco de bloqueios de conta, como eu falei que já estava tendo, e também de penhoras. E nós, um mês atrás, tivemos o pedido de penhora do CT do JEC. Tá? Nós já fizemos o embargo, né, da defesa, para que não fosse feito, com as devidas defesas, dizendo que o CT é impenhorável, aquilo que a gente sempre falou. Mas nós temos que nos mexer, porque o CT é impenhorável, né, para privado, mas para público pode ter um entendimento de que não, e a gente pode perder o CT se a gente não agir. Tá? Principalmente a área predial, né? O terreno eles podem até entender lá que foi uma doação, mas o prédio foi construído depois, então pode haver aí um entendimento. Então, o entendimento do juiz a gente não sabe o que pode ser entendido. Então, cabe a nós, nesse momento, fazer urgentemente, já estamos fazendo, há 2 semanas, nós estamos conversando com uma empresa especializada de Porto Alegre, que vai nos auxiliar nessa negociação com a PGFN. Para que o mesmo esforço que foi dado na RJ, agora a gente vai fazer na tributária, para que daqui a pouco, logo mais, o Joinville tenha organizado a tributária e a trabalhista. Hoje só tem a trabalhista organizada, hoje a tributária ainda não está. Então, o André vem liderando isso, dentro da nossa diretoria, o André, o Derian Campos e o Dr. Tiago Beltrame, são os 3 mais envolvidos nesses assuntos de RJ e dos tributos, tá? Para a organização da tributária, que ou resolve ou a gente vai perder o CT e vai continuar com conta bloqueada. Não dá para não olhar para isso. Então, eles estão todo dia vendo esse assunto para melhor solução. Outro assunto da parte administrativa é a SAF. A gente sabe que lá atrás, ainda quando eu era presidente do conselho, a gente montou uma comissão para que estudasse a SAF. Passou muito tempo depois de lá, muitas coisas aconteceram na própria SAF, né? Lá, 1 ano e meio atrás, 2, os exemplos de SAF ainda não existiam, não tinha nem como se balizar, né? O que era bom, o que era ruim, o que era um bom negócio, o que era um mau negócio. Mas hoje a gente já consegue ver as SAFs que estão dando certo, as SAFs que estão patinando, quem se deu bem, quem se deu mal, quem meteu os pés pelas mãos. Então hoje, para nós, até tomar alguma decisão sobre SAF, a gente tem mais embasamento. Então, na liderança agora do presidente Michael Trupp, qual eu agradeço a presença, Michael. Obrigado por estar aqui. Importante que tu já saia daqui esclarecido com muita coisa, né, do clube. A comissão da SAF, ela continuou os trabalhos e definiu por uma empresa para nos auxiliar, que chama Pluri. A Pluri já tinha sido uma empresa que tinha sido conversado lá naquela oportunidade, não foi a empresa escolhida na época, mas dessa vez ela foi, ela não tem custo para o clube nesse primeiro momento, ela vai ganhar na negociação que for feita, se for feita uma negociação de algum investidor. Elas vão ajudar, a ideia é que eles tenham exclusividade até dezembro, né, presidente? Eles vão ter exclusividade para poder falar sobre o Joinville para os investidores deles. Certamente eles têm uma gama de investidores. E não quer dizer que eles vão trazer um investidor que nós temos que vender o clube. Isso eu falo muito no conselho, né? Isso é um passo muito
muito importante para a história do clube. Ele pode dar muito certo, mas se der um passo em falso, vai dar muito errado. E ninguém quer deixar digital num passo errado que marque a história do clube. Então, essa empresa está habilitada agora a trazer propostas para essa comissão e para a diretoria para a gente debater e discutir. Certamente respeitando as premissas daquele estudo inicial de empresas que já têm investimentos em outros clubes de futebol, em ligas que sejam representativas no mundo, né? Que tenham garantias de investimentos, né? Porque agora a gente está vendo aí, o Coritiba fechou um investimento de SAF de 1,2 bilhões. Então, temos que estudar o que o Coritiba fez e ofereceu para conseguir esse aporte. Enfim, sobre SAF é isso, o trabalho está sendo feito. Agora, nesse segundo semestre, a Pluri vai nos visitar provavelmente bastante para a gente ver se é bom, se não é bom. Certamente eles têm investidores e a gente vai avaliar cada um deles. Pluri Consultoria, né? Lá do Fernando Ferreira e a equipe dele. Sim, o Campestrini, Geraldo Campestrini, ele é conselheiro, continua no conselho, ele foi integrado à comissão da SAF. A comissão da SAF dentro do Conselho Deliberativo. Então, se não me engano, é formada pelo presidente Maicon, eu como presidente do Executivo, presidente do Conselho Fiscal, e aí os integrantes, o Giscardi, o Edgar Zimmermann, o Geraldo Campestrini, o Vitor Kortmann, o Douglas Gonçalves e... esqueci um. E o Dr. Roberto Pugliese. Então, esses que se reúnem semanalmente para tratar de SAF, o Geraldo está lá. Edgar Zimmermann eu falei. Então, são esses. É isso. SAF é isso. Depois, dúvidas também, podemos tirar e conversar especificamente. Ainda de parte administrativa, rescisões, vendas e negociações. Rescisões, logo que acabou o Campeonato Catarinense, sempre vem aquele mar de rescisões, né, pessoal? Que lá atrás, algumas vezes, o Joinville não quitava suas rescisões com seus atletas, por isso acarretou em várias ações trabalhistas que hoje a gente fala, né? Teve que fazer uma recuperação judicial por causa disso. O dirigente às vezes acha, acabou o campeonato, não pago mais ninguém e vou contratar tudo de novo. A gente está tentando, obviamente, pagar todo mundo. A gente parcelou, não deu para pagar à vista para os jogadores do Campeonato Catarinense. Nós já pagamos 44% do que tinha que ser pago. Tá dentro das parcelas. D'Artagnan, atrasa os pagamentos? Eventualmente atrasa, mas sempre tentando deixar dentro do mesmo mês da parcela. E assim vamos, esperamos aí, nos próximos 2 meses, acho que acabam todas as parcelas, né, André? 2, 3 meses acaba as rescisões. Então esse foi um trabalho feito. Houve um trabalho muito bem feito pelo André também de negociação, né, de deságio também, conseguiu parcelar, conseguiu fazer bons negócios para que o Joinville possa também arcar e pagar todos os atletas que tiveram aqui no primeiro trimestre. E aí, outros pontos de vendas e negociações, né? Aqui é um ponto interessante, né? Hoje a situação que o Joinville se colocou, receitas para o clube podem vir de 3 maneiras, né? Propriamente. Pode vir de mais, mas no JEC hoje de 3. Vendas de patrocínios, vendas, busca de sócio e vendas de ativos, né? De atletas. Hoje a maneira talvez mais fácil para o Joinville buscar receita, não que seja facilidade, mas um pouco mais facilitada, é a venda de ativos. Porque vender patrocínio no momento do Joinville sem calendário não é nada fácil, nada fácil. E também buscar sócios nesse período sem jogo também não é nada fácil. Então, nós estamos visualizando aí possibilidades de vendas de ativos. Depois eu vou falar um pouco lá da base, também faz parte dessa estratégia. E de negociações. Para situar vocês, ainda as parcelas do Anselmo, nós temos até julho. Então está acabando aquela receita extraordinária do Anselmo, aquela que foi falada muito lá atrás, que o Inter demorou. 108 mil, se não me engano. Essa há um entendimento aí que tem que ver se cai ou não cai. Se já era uma parcela que já era uma negociação antiga, se ela veio para uma venda extraordinária. Então o jurídico, através do Lolato, está vendo isso. Se disserem que cai, cai. Talvez o 108 se transforme em 70 e pouco. Então a do Anselmo, acho que tem ainda, agora teve em maio e julho, e aí encerra, temos que buscar essa receita. Nós temos o Barleta em aberto, um valor para receber, ele foi vendido para o Corinthians, né, por 6 milhões de reais,
em 10 parcelas de, vamos lá, 1 milhão, 6 milhões de reais, 1 milhão à vista, o Corinthians pagaria ao São Bernardo, e 10 parcelas de 500 mil reais. Nós temos 10% disso, então nós teríamos 100 mil reais à vista e 10 parcelas de 50 mil para fechar os 600 mil. Isso já faz uns 3 meses, o Joinville ainda não recebeu nada, porque me parece que o Corinthians não pagou o São Bernardo e a gente está nessa batalha aí para tentar buscar essa receita, tá? Que nos ajudaria demais nesse momento, obviamente. E aí existem outras expectativas, a gente fala muito do Antony, que está em Portugal, né, que fez uma boa temporada lá no Arouca, a janela lá da Europa abriu, então tem especulações que ele pode ser vendido, propostas de 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. O clube ainda não vendeu, não sinalizou a venda, e nós estamos monitorando para ver, o Joinville tem 10% disso. É importante entender, pessoal, que não é tão simples esse 10%. Vai vir o 10% exatamente igual, né? Os caras negociam com o clube antes, tentam comprar antes por um valor inferior. Seria lindo que comprassem amanhã e nos pagasse na terça, os 10%. Não é tão simples assim. E aí depois eu vou falar um pouco da base. Existem jogadores ali que estão se destacando, que eventualmente a gente vai ou vender parte deles, deixar vitrine, ou emprestar com valores para girar e ter receitas através de atletas. Basicamente, pessoal, da parte administrativa é isso. Esses são os pontos mais importantes para a gente citar. Recuperação judicial, dívida tributária, a SAF e essa questão das rescisões e vendas de atletas. Se tiver alguma coisa que eu não falei, se vocês quiserem perguntar depois, fiquem à vontade. Na área de negócios, marketing e projetos, tá? Aqui a gente teve um reforço no último mês, o Sandro Stoinagel, assim que fala, Sandro, Stoinagel é a bebida, né? Que quem é do mercado aí conhece, é um cara do mercado de comunicação, mercado de mídia, veículos de comunicação. Já teve com o esporte, já trabalhou no basquete, já forneceu para o próprio Jack, tem nos ajudado demais aí nessa captação de novos negócios, né? Reforçado e conseguiu pegar uma fatia que eu estava fazendo, e aí eu consigo ter um tempo liberado para a parte institucional, né? Que preciso como presidente não estar só preso a vendas de patrocinadores, por exemplo. Então, ele junto com o Marcos Semen, que está aqui, né? Então, são duas figuras competentíssimas nas suas áreas, né? O Marco é na área de design e branding, é uma grande referência do mercado. Então o Joinville hoje tem 2 caras fenomenais nessa área de inteligência de mercado, de projetos e de negócios. E eles meio que estão fazendo uma dobradinha junto com uma equipe, né, que vem abaixo deles, eles estão liderando, mas aí tem uma equipe de operação, de execução, no qual o Merria, que está aqui, faz parte, e outros também fazem parte na execução do dia a dia. O Ivanor, também na parte de vídeos. Então, patrocínios, renovações e prospecções, nós estamos nessa batida, né, tentando renovar os parceiros que nós tínhamos ali no Catarinense, alguns que encerraram, outros que deixaram as portas abertas em dezembro para nós. Então, nós estamos agora batendo na porta de novo, mostrando o projeto agora um pouco menos atropelado, né, para que ele possa vir, para que a gente possa ter a receita suficiente para o que nos espera logo à frente. Então isso está sendo incansável. Eu tenho ido com o Sandro muito nas reuniões que eu já tinha ido, né? Mas o Sandro está incansavelmente fazendo essas visitas, né? E junto com uma lista de prospecção de negócios que ele já traz com ele, né? Ainda nessa parte de negócios e projetos, nós estamos reformulando todo o nosso programa de sócio, que vai chamar Programa de Sócio Joga Junto. Vai ser lançado em agosto. Tá, com novidades, com gatilhos, para tentar trazer as pessoas mesmo. Vai ter modalidade ali onde, não vou abrir muito, deixa depois o pessoal explica detalhadamente, mas vai ter modalidades onde não vai ter desculpa para o cara não vir estar junto com o Jack, seja como sócio, seja como um torcedor digital, recebendo informações do clube. Então, em agosto, um mês antes da Copa Santa Catarina, a gente vai fazer todo esse lançamento. Então, está todo o trabalho sendo estudado junto com a DataClick, formulação, linha visual, nomenclaturas, isso tudo está sendo desenhado, liderado ali pela equipe do Marcos Seben. Outro assunto de negócios e projetos é fornecimento de material esportivo, algo que a gente ficou muito atropelado também ano passado, quando a gente assumiu em novembro, não teve tempo de buscar parceiros,
ficamos sob risco, se nós não alinhássemos com a Spiller numa negociação, de ficar até sem uniforme no começo da temporada, né? Porque sabe que um tempo para produzir uniforme não é tão curto assim. Então, também esse grupo, né, através do Marco, está conversando com pelo menos 4 ou 5 empresas do mercado. A ideia é a gente decidir isso até o final de junho, mais tardar metade de julho, já ter o novo fornecedor de material esportivo para 2024, tá? Até o final desse ano nós vamos com a Spiller, como estamos. A Spiller também está sendo contactada nesses 5, também vai ter a chance de continuar fornecendo para o JEC, assim foi o pedido deles, mas talvez não seja mais eles ano que vem. Então está todo o estudo feito, o que a gente quer, datas de lançamentos, retomada da loja, se vai ser com o próprio JEC novamente depois de alguns anos, né, que a gente terceirizou, ou se vai ser com esse novo parceiro. Então agora, com calma e com muito estudo, a gente está conseguindo elaborar aí novamente uma energia que se cobra muito, né? Ah, os uniformes lá do JEC, a toca tá assim, tá assado, falta ter mais coisa. De fato falta, eu reconheço que falta. Mas agora, certamente, com esse realinhamento, renegociação com quem for vir, a gente não vai ter mais essas falhas. Além disso, dentro do movimento Joga Junto, de negócios e projetos, nós teremos pelo menos 4 projetos, daqueles que eu listei há 2 meses atrás, já com datas agora. Nós faremos um Arraiá do JEC no dia 15/7, 15 de julho. Arraiá para a família, um sábado, dia 15 é sábado, Marco? É sábado? Então, o dia inteiro aqui para a família, justamente para o JEC, vai ser na Arena, né? Vai ser na Arena. Então, já tem uma empresa especializada vendo isso, as licenças necessárias, para trazer, aproximar o nosso sócio, né? Nesse período sem jogo do profissional. E não só o sócio, mas a comunidade em geral, né? As pessoas virem aqui para um ambiente, trazer as pessoas para próximo da Arena. Então, a festa junina traz a família, traz a esposa, o marido, a avó, a tia, e a gente, logicamente, consegue, a partir dali, tentar reativar o JEC em torno das pessoas. E 26/8 nós teremos o Stand Tish do JEC. Também já com data, também com uma empresa vendo toda a operação disso, como vai ser, para os patrocinadores do clube, para os sócios do clube, também na Arena. E aqui tem 2 projetos que não têm data, mas já estão sendo estudados para ter data nas próximas semanas. Nós queremos fazer um jogo dos campeões nacionais. Estamos em contato já com os campeões da Série C e da Série B, onde estão, se estão por perto, quem está perto poder vir aqui numa data específica, fazer um jogo aqui aberto ao público, doação de alimento, trazer a comunidade para a arena, sócios poderem jogar contra os ex-campeões, comercializar inclusive a possibilidade de algumas pessoas que querem jogar e para entrar receita para o clube também. Então um dia especial onde você homenageia os ex-campeões nacionais e também traz a comunidade e a torcida junto. E, por fim, a gente está pensando em fazer uma série, um documentário do JEC. A gente está desenhando um projeto, roteirizando, fazer uma parceria com um veículo de comunicação para que possa também comercializar isso, rentabilizar isso e também o Joinville ganhar uma receita através dessa operação. Então, esses são os projetos aí específicos que têm data e que estão bem evoluídos em termos de estruturação. Além disso, tem o lançamento do Fan Token, que é a cripto do Joinville Sport Clube, que também está sendo liderada pelo Marcos Semen, junto com uma agência especializada. Nós trouxemos uma agência de comunicação e branding especializada para o lançamento do Fan Token e também do programa de sócios. Esqueci de falar do programa de sócios. Tem uma agência nos auxiliando nisso, que vai estar programado para julho, né, Marco? Não tem data, mas no mês de julho fazer um lançamento. Essa é uma área mais tecnológica, eu não sei onde vai ser o lançamento, pode estar errando aqui, talvez lá no Ágora Park, né? Algo que vocês estão pensando nesse sentido, algo mais tecnológico, para um público mais específico, né? Então é uma demanda já para um público que talvez não consome tanto o JEC hoje, vai passar a consumir. Ainda em negócios, o que temos feito, vocês devem ter acompanhado, a gente teve nas entidades empresariais, há umas 3 semanas atrás, a gente teve com a CIG, a Comac, CDL e a Jorpem. Muito se fala, né? Eu vou até mostrar uma tela aqui, me permita mostrar. Até para provocá-los também.
qual foi minha abordagem lá, né? Muito se fala assim, o meio empresarial tem que ajudar o Jack. Se cobra mesmo e acho que tem que cobrar. Né? Mas o Joinville tem que mostrar também como pode ser ajudado, né? Ou, não é ajudar o termo, né? É colaborar, né? É todo mundo colaborar. E aí a gente visitou as entidades, porque a gente sabe, quem acompanha aqui, a gente sabe que algumas cidades, rivais nossos aqui, clubes, fizeram muito bem feito esse movimento, né? Com o meio empresarial, o meio político e o seu clube de futebol, né? Chapecó fez isso muito bem, né? Comunidade, o meio empresarial de lá através da SIC, os empresários e o meio político. Criciúma também está fazendo muito bem. E aí eu fiz questão de mostrar para as empresas lá, até título de provocação, de que a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí eu mostrei para eles isso aqui. Mostrando os nossos rivais, né? Joinville, Jans, 600 mil habitantes, 36 de PIB, um time sem divisão, um time de futebol sem divisão, 2.200 sócios, uma arrecadação de 4 milhões ano. Brusque, 134 mil habitantes, 7 bilhões de PIB, uma série C, 1.200 sócios, mas tem o dobro de receita da gente, 8 milhões ano. Figueirense, capital, ok, mas é menor que a gente de população, tem um PIB também menor, tem 6 mil, 12 milhões, 3 vezes a receita do Joinville. Chapecó, uma cidade 3 vezes menor, tem um PIB de 11 bilhões, nossa, é 46. 7 mil sócios, 28 milhões ano. Avaí, 14 mil sócios, 29 milhões ano. E Criciúma, uma cidade 3 vezes menor que a nossa população, 3 vezes menor em PIB, está na Série B, tem 17 mil sócios e 36 milhões ano. E aí mostra que isso aqui é um tapa na cara, cara, de todo mundo. Para mim é um tapa na minha cara como dirigente, já estou no clube há muito tempo, é um tapa na cara dos empresários locais, um tapa na cara do político local, da imprensa local, isso aqui tem que envergonhar. Olha o nosso tamanho como cidade e a gente perde para todos disparadamente. Então esse foi o meu título de provocação dos caras, dizendo que lá os caras se mexeram, o empresarial se mexeu. E aí eles entenderam, né? Puxa, sim, o Jack está assim. Já vem assim já nos últimos 6, 7 anos. E a ideia ali, eu sei que as entidades eles não têm dinheiro para dar para o Joinville, né? Eles não vão, eles também têm a missão de buscar associados, né? Buscar receita e a missão deles é entregar algo para os seus associados. Mas eles têm associados, né? Eles podem, através dos associados, fazer um montante de receita e repassar ao Joinville. Então a gente tem um projeto ali que a gente está desenhando, tentando estipular uma receita vindo das entidades. Seria um desejo nosso aí, daqui a pouco, ter as entidades na nossa camisa, algum espaço do nosso uniforme, para legitimar que as entidades empresariais estão com o JEC. Então a gente estipulou, daqui a pouco a gente consegue 20 empresas da CIG, por exemplo, 20 associados de mais de 1.000 que eles têm, que nos desse R$ 2.500 por mês, o Joinville entregasse uma contrapartida comercial para essas empresas, a gente consegue fazer as entregas, arrecadando R$50 mil vindo da CIG, de associados da CIG. A CIG aparece e também os associados aparecem. Se replicar isso com os 4, a gente consegue uma receita de R$200 mil mês. Seria uma baita de uma receita. Então isso está avançando. Talvez a gente não consiga replicar nas 4, porque são entidades de portes diferentes, umas têm menos associados, então a gente tem que respeitar cada uma delas. Umas daqui a pouco podem botar algum desconto para o associado na mensalidade deles, mas o fato é que a gente quer trazer todas as entidades empresariais para dentro também. Essa foi a visita que a gente teve lá e agora está faltando só a gente voltar lá com a formatação que a gente entende que é viável ser feito. Em paralelo, na semana seguinte, a gente fez uma aproximação política. A gente esteve visitando os deputados estaduais de Joinville, ainda falta o deputado federal que nos representa aqui. Tivemos na última semana com a senadora, tivemos com o prefeito também na cidade, também com a mesma pegada. Todos eles viram essas telas aqui. Olha aqui as cidades vizinhas, pujantes, todo mundo fazendo. É que assim, ninguém está lá pedindo ajuda, tá, pessoal? A primeira pergunta que eu faço, vocês acham o Joinville uma entidade importante para a cidade? Claro, poxa, é uma das principais, se não a maior. Ah, legal, então tá. Então, vamos se mexer. Se eles falassem, não acho tão importante, aí não, a gente sai da sala e vai embora. Se tu acha importante para a cidade, então vamos mexer os pauzinhos e resolver esse problema juntos.
Esse problema não é dessa diretoria, esse problema é da cidade, passa a ser da cidade. E o outro, através dos deputados e assinadoras, são emendas parlamentares. Aí eu vejo lá os caras comentar, né? Que estão metidos com político? Futebol político não dá certo. Nós precisamos ir até os políticos para determinadas pautas, ora bolas. Esse estádio aqui não é público? Ou nós vamos começar, eu não consigo mexer nesse estádio, mesmo que tivesse. Então você precisa ir ao poder público, sim, independente de partido, quem está eleito, eles são os representantes hoje da região. E aqui especificamente é para que a gente possa recuperar 2 itens da arena que são urgentes, o gramado e a iluminação. O gramado a gente já tem a sinalização de que ano que vem a gente não joga aqui. Já não era para jogar esse ano. A gente que foi lá, eu falei, cara, assumi agora, em novembro, aí eu não vou jogar em janeiro. Aí eles deixaram, jogaram um ano à frente. O Crispim, o Rubinho e eles lá na federação. O Joinville nunca trocou isso aqui, né? A gente sempre fez um paliativo no gramado. É o mesmo gramado desde 2004, se não me engano, né, Jonathan? Então, chegou a hora da gente se mexer, né? Então, isso que a gente foi mostrar, todos os políticos viram que tem que fazer. Iluminação e gramado. E aí a gente pode fazer um gramado simplesmente trocando que custa uns 300 mil reais, ou a gente avança para um gramado de sintético. Que aí nós já temos um projeto pronto, ainda o Geraldo Campestrini também já tem esse projeto pronto, que ele está na Secretaria de Esporte hoje, estava lá junto com a gente na mesa, já estamos fazendo o projeto, de que o custo desse projeto me parece, depois tem que confirmar com o Geraldo Campestrini, mas é de 3 milhões para o gramado e 200 mil para a FIFA homologar. Então é 3 milhões e 200 para um gramado sintético padrão FIFA, obviamente, né? Se eles vão... Então, se discutiu isso, e eu alinhei ali com o prefeito Adriano, falei, vamos fazer já esse prefeito. Não, então vamos pensar grande. Já que o trabalho é o mesmo, então a gente está decidido a ir para isso, só que tem que buscar essas emendas. E a iluminação também me parece que é 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, que é de LED. Então, assim, é deixar essa arena aqui e preparar o Joinville para os grandes momentos que estão por vir. Não deixar deteriorando como está. Então, a grama sintética vai deixar a própria prefeitura feliz, porque é o tablado que pode daqui a pouco ter mais shows aqui dentro, aí, né, começa a não ter mais aquele problema de não operar aqui dentro. Então, a visita lá foi por causa disso. Tá? E tem encaminhado muito bem. Daí o Sandro teve na última semana com a senadora aqui, que também se disponibilizou já a pegar uma emenda do Senado Federal, que é maior, para chegar nesses 6 milhões e alguma coisa aqui. E tem que ser muito rápido e ágil, porque a gente gostaria que isso estivesse pronto para o ano que vem. A gente precisa ter isso pronto para o ano que vem. Se a gente é muito moroso, as emendas vêm no final do ano, precisa ter uma série de articulações que a gente está se atentando para conectar isso quanto antes. Aproximação política é isso. Outra parceria que nós estamos estudando, pessoal, é internacional, tá com o vice-presidente Derian Campos, que inclusive está nos Estados Unidos, com o The Village Soccer Club, um time de Summerfield na Flórida, que tem lá, a ideia é fazer intercâmbios com jogadores daqui para lá, de lá para cá, não só para jogar bola, mas eventualmente até os meninos que não forem virar jogador, e fazer um intercâmbio de estudos nos Estados Unidos. Então a gente consegue fazer algo voltado. Isso não está fechado ainda, o Derian está lá, vai ter uma reunião, acho, na quarta-feira, também para saber todos os detalhes desse acordo. A ideia é fazer aqui em agosto um grande festival, vamos chamar de peneira, vai ter um nome mais bonito, né? É um camp de captação de meninos da região sul do Brasil, em parceria Jack, The Village, e o The Village nos Estados Unidos tem parceria com o Benfica de Portugal. Então a gente está vendo se consegue a chancela do Benfica, ter um olheiro do Benfica junto nessa captação, grande captação naquele mês de agosto. Nós estamos pensando, Sandro? Mês de agosto. Então, o projeto não está pronto, está encaminhando, mas imagina que comece uma semana que comece as captações no CT do Jack e o último grande dia vem para a Arena, faz um grande evento aqui. E a gente está vendo, pode ser que o Benfica e também o Southampton da Inglaterra tenhamos olheiros desses 2 clubes internacionais aqui. E aí a composição dos meninos, vamos por lá, a gente vai fazer a peneira aqui naquele dia de 400 meninos. Eu não sei se isso comporta, mas 400 meninos. Então os meninos que destacarem,
Uns vão continuar treinando no JEC, ficam no JEC. Uns vão poder ir para o The Village dos Estados Unidos. Outros, eventualmente, podem ir até para o Benfica, passar algum período em Portugal. Então, essa parceria que está sendo estipulada, mais detalhes nós vamos ter aí nas próximas semanas, a partir da visita lá presencial do Derian. E, por fim, dentro de projetos que nós estamos bem empenhados, é o de selo formador, de clube formador. A gente já vem falando disso desde o ano passado, então isso está sob a batuta do Jonathan Cidral, tá, que cuida lá da operação do CT, então está muito envolvido na operação mesmo de estrutura, né, do que tu tem, de parcerias, de odontologia, de pagamentos mensais para atletas. Muita coisa a gente já tem, tá, pessoal? Muita coisa o Joinville sempre teve, faltou olhar com carinho para o projeto e se debruçar para ir até o fim. Alojamento, então a ideia é que a gente tenha e possa logo mais ter esse selo e que não seja um selo para um ano, ele tem que ser renovado todo ano e a gente cuide disso e seja uma obrigação do clube se manter como um clube com selo formador. Isso vai resolver muito a vida lá, né, Nardella? Nós, nas categorias inferiores, né, que a gente perde muito fácil, os meninos que destacam, eles dão tchau para nós, às vezes nem dão tchau e vão embora. E com o selo formador a gente inibe, né, essa evasão aí dos meninos que acontece direto. Então, a captação está em andamento de parcerias e recursos para os requisitos necessários. Eu não sei se tem prazo, não vamos dar prazo, mas espero que aí no metade agora do segundo semestre a gente tenha novidades relacionadas a isso. Dentro dessa gestão a gente tenha o selo formador pela primeira vez no clube. De negócios, marketing, projetos, é isso. Se eu esqueci alguma coisa depois, eles podem acrescentar aí. E agora vamos falar do futebol, que é o que todo mundo quer saber, mas é importantíssimo, pessoal, a gente falar, vocês que formam opinião, de tudo isso que eu falei antes de falar de futebol. Vocês viram que eu falei muito pouco de futebol. E tudo que eu falei aqui interfere no que vai ser investido no futebol. A situação financeira, as dificuldades, os projetos que vão angariar receita, a RJ pegando um valor mensal, a tributária bloqueando conta, tudo isso interfere nos passos do futebol. O debate é muito raso quando vai, tem que ter um técnico X, tem que ter um executivo da Série B. Então, depois de fazer toda essa análise aqui, a gente está preparado para falar de futebol. Antes de começar pelo masculino, eu vou falar sobre o futebol feminino. A gente incorporou nesse semestre o futebol feminino, tá? Eles vão jogar com a chancela do Joinville Esporte Clube na Federação Catarinense de Futebol. Então está o Joinville Esporte Clube lá como representante no Campeonato Catarinense, é o Joinville Esporte Clube, está o nosso nome lá. Pela primeira vez, o campeonato começa em julho, né? Começa em julho. O projeto que vai ser utilizado é o do Audax, do Zé, né? Que já vem jogando com o nosso uniforme, da maneira que ele já vinha com os patrocínios dele antes. E nós estamos incorporando para fazer uma roupagem de Joinville Esporte Clube. Quando eu falo de outras modalidades, a minha preocupação é sempre a roupagem. O teu escudo está aí aleatoriamente de qualquer jeito, é um crime fazer isso com a marca. Está aqui o especialista em marca, Marcos Seben. Isso é um crime. Tu precisa cuidar da marca, envelopar ela bem, e ela pode ser utilizada. Você pode ceder ela, mas de maneira organizada, o que pode e o que não pode, o que pode de patrocínio e o que não pode. E, obviamente, todas as modalidades que o JEC emprestou à marca não estão organizadas assim. E aí, é isso que nós, como diretoria, vamos fazer e começamos pelo futebol feminino. Incorporamos, já sentamos com o Zé, né, para ver os patrocínios que ele tinha, qual o investimento que ele precisa para o campeonato, para que o Joinville possa absorver isso com patrocinadores do próprio Joinville Esporte Clube hoje. Já tem a sinalização da Crona, né, do Valdeci, a gente conversou com ele, de vir junto com a Vico, a Crona e Vico, a no feminino, que a tendência é vir para o masculino. Então a gente já começa a fazer a roupagem no padrão JEC, pô. Não que antes estivesse errado, mas não é o padrão JEC. Tem investimento? Não já sabe? Está discutindo? A logística de viagem a Federação Catarinense paga. Sim, logística interna. Sim. Salários delas. Isso.
É um início, assim, é que nem pegar o carro andando, né, pessoal? Vai ser ainda adaptado, ele vem com alguns patrocínios. Não, vai jogar só a final na arena se chegar. Fase final, quem sabe semifinal. Também não. A gente tá com problema de campo, Gabriel. Tá com problema de campo, porque vai começar agora a vir o profissional daqui a um mês. As 3 categorias, o 15 já não consegue treinar lá no CT. Eventualmente a gente vai tentar fazer o encaixe. Como segundo campo listado está o CT para eles fazerem, mas eles já estão fechando um outro campo para treinar. O que a gente botou aqui como garantia é que se elas chegarem na fase final, final ou semifinal tem que avaliar, mas a final com certeza vão jogar na arena. E pelo que eu tenho visto os investimentos que têm sido feitos, tem boas chances de representar bem a camisa do Jack. Tá? Isso. Vai dar aquela envelopada. É isso. Feminino é isso. É de julho a setembro? Acaba em setembro o campeonato? Certo. Outubro? Setembro ou outubro, então. Depois confere lá também. Vamos lá. Pessoal, base. Categorias de base. Categoria de base está aqui o Nardella, né? Que é que já vem nessa luta renovada aí de renovar a base desde o ano passado, né? E o que eu sempre escuto do Nardella falar é que a base do Jack sempre começa do zero, né? Começou do zero. Peguei e voltei aqui ano passado, presidente, comecei do zero. É sempre do zero, não é fácil essa luta. E a gente adotou uma estratégia e até mudou o curso da coisa. Então, assim, não é por acaso que a gente está performando no 20, né? Não é um trabalho. A gente fez isso com uma estratégia, vocês vão entender onde a gente quer chegar com isso. A gente tem o 15, o 17 e o 20. A gente não está performando nas 3. É muito difícil. A gente está dificuldade no 15, né? Que aí ela já é uma dificuldade crônica, né? Porque a gente tem que, para chegar no 15 bem, nós temos que ter as escolinhas que preparem bem esses meninos para chegar no 15 mais preparado. Então, quando a gente ia começar a pulverizar as escolinhas, organizar, quem sabe a gente tenha mais opções de meninos para performar no 15. Então, hoje o nosso 15 está sofrendo. Mas também é a categoria mais vulnerável, então não vai ser a nossa prioridade agora, infelizmente. Quando tiver o selo formador, aí a gente vai estar mais protegido. O 17, sim, já é uma categoria, essa sim que tem que ser aquela olhada, porque é ali que vai gerar dividendos para o clube. É ali que os grandes clubes olham. O jogador ele não olha o jogador de 20 anos, ele joga o jogador que está com 17 anos ali. Esse que vai virar. Mas nesse momento não foi nossa prioridade, e vocês vão entender por quê. Foi o 20, porque a gente está visualizando a Copa Santa Catarina. Então, nós tínhamos uma base, o Nardella estava trabalhando assim, que era o que estava instituído lá. A base a gente sabe que tem que ter tempo, ninguém vai encurtar o tempo da base, mas a gente consegue, por situação do momento, antecipar algumas coisas, sem perder a essência da coisa. A gente autorizou e juntos a gente reforçou a base, porque ela estava sempre como primeiro ano de cada categoria. Então, se o menino estava no 15, ele estava lá, não tinha 15 ainda, era mais fraquinho. Do 17 ele tinha 15, e do 20 ele tinha 18. Então, sempre fisicamente menor, vai maturar? Vai, mas talvez a gente não ia nem assistir esse menino maturar, porque o Joinville estava perdendo esses meninos. E a gente tomou uma decisão lá, 2 meses atrás, e aí foi o ponto da virada, né? Esse time não está performando por acaso. Tanto que a gente começou mal o campeonato, né? A gente estreou perdendo o Camboriú. E a gente sentou depois daquele jogo, sentou lá, não, o que nós vamos fazer? Nardella, Joari, Luciano, Jonathan. A gente, não, como é que está o nosso CT? E aí tem um ponto que talvez o destino, né? A gente tem que se adaptar conforme o momento atual. Por não termos o profissional lá, espaços no CT, a gente passa a ter um CT para oferecer e trazer os reforços. Então, se tem um ponto positivo é esse também, é olhar para a base e dar uma infraestrutura para a base que talvez antes não tinha, e tem que alojar fora, é mais difícil. Então a gente mapeou, a gente trouxe pelo menos 13 atletas sub-20, atletas com perfil aí já de 03, 04, 19, 20 anos, fortes, com experiência já em times profissionais, alguns deles. E foi aí que começou a virada de atitude e dos resultados, né? A gente já viu aí alguns jogadores que fisicamente tu já vê que dão uma resposta.
e incorporou o sub-20. E hoje nós temos lá 33 alojados, Cidró? 33 alojados, sendo desses 6 do sub-15, 9 do sub-17 e o resto do sub-20. A estratégia é clara, é visar a performance esportiva, principalmente com o 20 agora, que eles performam, por isso que eles precisam ir bem nesse campeonato catarinense, porque se eu visualizo eles jogando no JEC, na Copa Santa Catarina, eles precisam ir bem do campeonato catarinense sub-20. Essa é a cobrança em cima deles agora. Eles já entenderam que eles têm uma chance de ouro nas mãos, que o clube está dando uma chance para eles desses. Sempre se falou muito no JEC, né? E aí é meio que uma retórica aqui, né? Nós vamos jogar copinha com a base. E chega lá época da copinha, não joga com a base, porque tu não preparou o terreno para jogar com a base. Aí tu tem medo de jogar com a base. E dessa vez eu digo que nós estamos nos preparando para jogar com uma parte importante com a base. Eu espero que desse grupo, aí é uma opinião do presidente, tá? O Nardella pode ter outra lá, a gente vai discutir ainda isso, né? Desses 13 que nós trouxemos, seguramente 8 têm condições de estar no grupo da Copa Santa Catarina. E vou dizer mais, tem uns 4 ali que são titular, tranquilo. Presidente não escala, tá? Né? Vai chegar um técnico aí, ele vai escalar, mas essa é a minha opinião. Então, mas eu fico feliz, porque nós podíamos ter errado nessas contratações da base também. E aí eu olhar assim, desses 13, cara, não vai virar nenhum. Aí a estratégia é ter ido por água abaixo. Então a gente vê que está indo bem, eles estão indo bem, eu espero que eles tenham essa performance esportiva para jogar a Copa Santa Catarina, muitos deles, para gerar negócio, sim. Eu falei lá atrás que hoje para nós gerar negócio é mais fácil com ativos de atletas do que o Sandro conseguir vender os patrocínios muitas vezes. Então já estão sendo assediados alguns meninos. Vocês viram que tem gente querendo levar para Portugal o Daniel Troiano. Aí o Porto, nosso atacante está jogando muito, já tem gente de olho nele. É normal. E nós não podemos morrer de amor por jogador. A base, a gente tem que encarar lá como se fosse uma fábrica lá, o nosso CT, com 2 campos hoje. Nosso sonho é ter 4 campos para a fábrica aumentar. Entra jogador, sai o Porto, vai entrar outro 9 e nós vamos buscar. Tem de tudo ali. Tem jogador que o JEC tem 100%, tem jogador que o JEC não profissionalizou e já profissionalizou, como o Neto. O Neto não era profissional, já profissionalizou. Devemos profissionalizar mais uns 3 nessas próximas semanas. Outros são divididos com alguns clubes, então tem de tudo. Depois dá para pegar detalhado cada caso lá. Então, é para vender também. Talvez alguns não cheguem na Copa Santa Catarina, ou talvez não cheguem no Catarinense, mas é mais difícil ainda. Mas nós temos que fazer bons negócios aí. E aí a performance esportiva é levar para a Copa São Paulo. Eu preciso que eles estejam na Copa São Paulo, porque ali é o celeiro para estar. Possivelmente não vai ser o sub-20 que vai jogar. Esses meninos talvez não joguem a Copa São Paulo. Talvez esses meninos vão ser abraçados no profissional para estar na pré-temporada. Nós vamos ter que preparar os meninos do 17 para jogar. 17, 18, 19, que é a idade que jogam a copinha. Que é que os grandes clubes veem esses meninos dessa idade. Não vê o guri estourando com 20. Então tudo isso, pessoal, está sendo discutido todo dia lá no CT. Tá sendo minuciosamente cada passo feito para a gente não errar, com calma, dando a estrutura. Então, a base performar não é por acaso. Ela não está agora, encaixou até que enfim. Não, essa base foi pensada assim, tem um grupo pensando, analisando quem vem. Talvez a gente até traga já 1 ou 2 ali, ainda reforço para o sub-20, já pensando no catarinense, na Copa Santa Catarina também. E aí eu emendo para um outro ponto. Reestruturação lá dentro do CT. Aqui, pessoal, vou abrir para vocês um sentimento do presidente que assumiu em novembro. E já falei do tempo, né? Olha, novembro, e aí? Tem que buscar dinheiro, não tem dinheiro. RJ, defende o clube na RJ. Tem que montar um time do zero. Volta, né? Se a gente conseguir cumprir a risca, levar 8 meninos, reforçar a Copa do Catarinense, a gente chega no Catarinense com uma espinha de, no mínimo, uns 12, 13 caras. Isso vai fazer toda a diferença ano que vem. Esse ano, lembre-se, a gente só começou com o André Balmer. O outro menino, o João, estava machucado, nem jogou o Catarinense. Isso fez toda a diferença negativamente.
até engrenar e não engrenou, tanto que não engrenou. Aí depois só desandou. Então a gente está fazendo o dever de casa para montar uma espinha, entrosar, trazer um técnico logo mais, que a gente vai falar disso aqui, para chegar no Catarinense entrosado, que é o que precisa para ir bem no Catarinense. Aí eu vou falar de estruturação para vocês. Eu cheguei à conclusão, e eu já escutei muito como torcedor falava, como dirigente falava, não, o Jack tem que contratar um bom técnico, puta, um técnico resolve. Não, cara, o Jack tem que investir em 3 caras de 20 mil, 30 mil, ele resolver. Não, o executivo de futebol que é o que tem que ter. Esse cara vai resolver o Jack. O executivo paga para ele, paga bem, paga 50, 40 pau. É o que falam, já escutei muito. Ele vai resolver o Jack. Não vai resolver o Jack. Não vai ser o técnico bom, não vai ser os 3 caras de 20 mil, não vai ser um executivo de 40 mil. O que vai resolver o Jack é a estruturação lá dentro de onde acontece o dia a dia do futebol. E é muito difícil fazer essa estruturação, rodar bem. Tu tem que estar lá para ver. No meio do Campeonato Catarinense eu vi que não estava conectado do jeito que tinha que estar. E o que é a estruturação do Artanhar? O que é? Qual que é? O que precisa estar organizado? São vários departamentos lá dentro, né? A gente lembra muito do técnico, comissão técnica. A comissão técnica é a última, que chega, e quando chegar, eu não vou trazer, por isso que eu não trouxe técnico, agora eu vou falar de técnico, a gente está estruturando lá o caminho. Para qualquer profissional que chegar, agora tem um processo organizado aqui. Aí ele não vai querer botar o processo dele. Todo mundo que passou pelo JEC nos últimos anos, entrava lá, via que estava tudo desconforme, e eu vou dizer o que é o desconforme para vocês. E aí, meu amigo, o que o técnico faz? Ele faz do jeito dele, ele puxa aqui, ele pega os dele e vai. E não dá certo. Tanto que nunca mais deu certo. Nunca mais deu certo. A gente sempre tem sido mal sucedido, só perde. Departamento médico. A gente remontou o núcleo médico do JEC. E para mim, ali está o segredo do JEC ir bem ou não. Porque convenhamos, jogador que vier para o JEC agora, na fase que estamos, em série D ou sem série, no nível salarial que a gente vai trazer, eles têm uma característica muito parecida, técnica, né? Vocês concordam, né? Você não vai trazer o cara que é fora da curva não vai jogar aqui agora, infelizmente. Então, se eles têm um nível técnico parecido, o que vai fazer esse cara ir bem ou não é a estrutura que tu dá para ele performar. Uma estrutura médica adequada, uma estrutura de fisiologia que tire o máximo desse cara, que potencialize a parte dele física, a técnica, ele vai chegar no máximo dele ali, que tem a limitação que ele já tem. E aí vocês vão lembrar do Catarinense? O JEC fez isso? Não fez isso. Nós chegamos no meio do Campeonato Catarinense com 12 lesionados numa rodada. Vocês lembram que teve um jogo que nós estávamos com 12 lesionados? Um time desse não vai chegar. Um time desse ele vai ser rebaixado, como quase a gente foi. E quase como a gente está sendo todo ano. A gente pecou na preparação física lá atrás. A gente chegou um momento onde eu tinha um departamento médico, e não estou falando das pessoas, tá? Estou falando da não sincronização dos departamentos, que rivalizava com o departamento de fisioterapia. Fisioterapia queria dizer quem estava apto para jogar ou não jogar. Um fisiologista lá dentro, que para mim é o crânio, é o fisiologista, porra. Ele que recupera. Se ele pega um atleta, o Neto hoje, presidente, joga muita bola, o Neto. Mas não é à toa que o Neto não está no Flamengo. O Neto veio do Flamengo, nosso camisa 5. Joga muita bola, por que não está lá? Porque o Flamengo, ele sabe já na frente o que esse menino pode dar, e não perdeu tempo, porque ele precisa de outros netos lá no Flamengo. Ele falou, presidente, sabe por que ele não está no Flamengo? Porque hoje ele salta, 35. Ele precisava saltar com a idade dele 48. Quem faz isso? O fisiologista faz isso. Tem que fazer um trabalho para o neto daqui a 3 meses, 1 mês, 2 meses, saltar 48. E fazer isso com todos os netos lá dentro. Todo mundo que vier para estar na ponta dos cascos para jogar bola. E aí o JEC tinha, no meio de um campeonato importantíssimo, fisioterapia, médico, fisiologista desintegrado. Deu no que deu. Aí treinador, aí preparador físico, faz o quê? Cara, isso mudou. Se tem um lado bom de agora ter calma para trabalhar, nós reestruturamos o núcleo médico. Hoje nós temos lá o núcleo médico Dr. Gambetta. Nós estamos tentando viabilizar para ele um clínico geral, para ter um médico lá mais geral, porque tem meninos com problema de saúde todo dia lá, que é problema de dente, é problema de lesão no pé, qualquer coisinha que um clínico geral resolve. Então esse é o departamento médico.
Nós temos o departamento de fisioterapia, nós fechamos com o Jean Zipperer, que é uma autoridade da fisioterapia em Joinville. Ele foi professor de todo mundo, já acho, na ACL, ele é o coordenador do curso. Voltou para o clube, motivado demais, expliquei tudo para ele. Falei, cara, me ajuda a resolver isso aqui, me ajuda a resolver essa engrenagem, junto com o Gambetta. Ele e mais o Christian, começou Franzoi, né? Franzose, eles vão ser a estrutura de fisioterapia. Então eu tenho departamento médico, Gambetta e um clínico geral. Fisioterapia, Jean e Christian. E um fisiologista que nós temos lá, que chama Silvio Milani, que é muito fera também. Faz um trabalho e que não foi utilizado até agora. Esses dias eu estava lá, 3 semanas atrás, conversei com ele e os departamentos não usavam ele. Então, esse é o núcleo médico do JEC. Está entrosado, motivado, já fazendo com os meninos da base. E vão pegar todo mundo que vier profissional, vão deixar na ponta dos cascos para a gente não chegar numa rodada lá no Catarinense e ter 12 lesionados. Nós vamos prever lesão, nós vamos antever se o cara vai lesionar. O básico que tem no futebol, o JEC não estava fazendo. Por isso estava pecando e estava falhando sempre. E aí nós vamos preparar a cama no núcleo técnico. Núcleo médico pronto, esse já está ok, já está legitimado. O núcleo técnico também já está em andamento essa montagem. E aí tem os 3 preparadores físicos. E aí os preparadores físicos têm que dançar a mesma música. Eles têm que entender que o trabalho do fisiologista é importante, porque é ele que leva para o campo para dar os treinos com a comissão técnica. E aí nós já temos hoje 3 preparadores físicos lá, que um é o Marcos Monassa, né? Do 20, João do 17 e um do 15 que veio, né? Gustavo. Um time de preparadores físicos alinhados com o núcleo médico, 100%. O Marcos vai vir para o profissional e a gente vai ver como vai ficar aqui quando ele deixar o 20. E aí abaixo tem os supervisores, que tem os 2 supervisores lá. Os analistas, nós queremos trazer 2 analistas de desempenho para cá. E aí a comissão técnica. Aí nós vamos falar de comissão técnica. Eu nunca traria um técnico para ele olhar, como teve no Catarinense, tá? Teve técnico aqui, o Martelotti veio aqui, ele viu aquela desgraça no departamento médico. Nós olhávamos para o outro e não tinha como corrigir. Era só fazer paliativo no Catarinense. Quem entrar agora vai saber que nós temos esse núcleo médico, a gente tem um baita fisiologista, ele vai ter que respeitar o fisiologista. Se ele precisar pegar um jogador para performar, ele vai pegar por 2 semanas. O técnico vai esperar para botar para o campo. Mas se tu não tem isso organizado, o técnico puxa para treinar e acabou. Então, comissão técnica, a gente vai até final desse mês, mas eu acho que é antes, tá? Estou botando final do mês para dar gordura. Final de junho, mas antes a gente vai já trazer um técnico, uma comissão técnica, para essa reestruturação. E aí eu quero afirmar para vocês que para esse ano nós não vamos ter um executivo de futebol. Eu cheguei a essa conclusão. Primeiro, nós não temos receita para isso e eu não vejo agora, nesse momento, necessidade real, já que nós iniciamos essa captação para a base ali, muito bem, já estamos iniciando um perfil, eu vou falar de perfil de atletas aqui, a gente vai sem esses, não digo que não teremos para o Catarinense, talvez possa ser reavaliada essa decisão lá na frente, mas pro Copa Santa Catarina não teremos o executivo de futebol. Nós teremos um coordenador de futebol, que vai me ajudar no dia a dia, ter harmonia entre o núcleo médico e o núcleo de futebol. Porque é isso, tudo que eu estou dizendo aqui é teoria, né? Que vai o médico falar com os terapeutas, com o fisiologista, com os presidentes preparadores, comissão técnica, o dia a dia que vai dizer se isso vai dar certo. E esse coordenador de futebol vai ser o Luciano Fidêncio, que já está no clube há bastante tempo, que era o nosso analista de desempenho. Ele está preparando 2 novos analistas para o lugar dele. E o Luciano é hoje um dos caras mais respeitados lá do centro de treinamento, né? Vai ajudar pela experiência que tem. E aí, para a Copa Santa Catarina, que inicia em setembro, já falei do técnico, até final desse mês nós vamos trazer um técnico com essas características, né? E também deixar claro para vocês o perfil de jogadores, que vão vir da base, do sub-20 que nós estamos jogando o campeonato. Então, até lá eles sabem quem performar está dentro. Eles sabem disso. Então, todo dia eles jogam pelo campeonato Catarinense Sub-20, mas também jogam para poder jogar no profissional. Nós vamos olhar o mercado muito para um perfil de Sub-23 também.
Vocês que acompanham aí sabem que tem muito cara bom de bola, de time grande, sub-23, que não ficou... Eu tive com o Alex aqui, né? Aquele jogo que teve Avaí e Curitiba, o Alex esteve no nosso camarote conversando, ele estava no tempo de Cotia, lá no São Paulo, e falou pra gente, o que mais tem é guri que fica pelo caminho de São Paulo em Cotia, tu acha que esses caras não jogam bola? E aí eles vão para as periferias. Alguns conseguem desabrochar, outros não conseguem mais porque vão clubes muito ruins, mas vocês têm uma estrutura aqui fantástica. Então a gente já está mapeando muitos atletas com esse perfil, que podem nos dar performance esportiva, porque tem que ser bom de bola, ninguém vai trazer um cabeça de bagre, né? Nós estamos performando. Parceria com os grandes clubes por empréstimo, porque os caras querem ainda dar a última chance, e se eles vierem, vem por custo baixo. Tu não vai gastar mais do que 3, 4 mil reais por mês com um jogador com esse perfil, porque ele quer jogar bola. É diferente no Campeonato Catarinense, que veio aí atletas com negociações bem maiores que isso. Então a gente não onera o clube, pode ter performance esportiva com eles e pode ter performance financeira, porque são atletas com idade boa ainda para a gente fazer negócio também. Isso, eu ia falar ali. Então acabou os aspirantes nacional, está tendo um movimento de uma outra liga para fazer, mas não é tão forte. Então acabou os aspirantes, os grandes clubes não têm o que fazer com o Sub-23. Então nós estamos vendo muitos com os clubes grandes para mandar a cara de Flamengo, de Santos, de Palmeiras para cá. Lógico, a Dartem vai ser só Sub-23? Não, né? Nós vamos ter um time Sub-23. Não é perfil de atletas. E nós vamos estar atentos a oportunidades de mercado, né? Eventualmente veio alguém mais experiente, que está com um salário bom para trazer, traz também para a Copa Santa Catarina. E nós vamos fazer tudo isso até metade de julho. A nossa ideia é até metade de julho ali, ou até dia 20 de julho, apresentar o elenco de jogadores que vão nos representar para começar a trabalhar, para ter uns 50 dias de preparação, pelo menos ali, para a Copa Santa Catarina. Tá? E assim, por fim, para eu fechar, presidente, então a Copa Santa Catarina a gente não vai para ser campeão? Lógico que a gente vai para ser campeão. Eu já vi time jovem que fecha aí da liga, vai jogando, vai performando e vai ser campeão. Então, o trabalho bem feito pode nos levar ao título. Tá? Mas o que eu quero da Copa Santa Catarina é uma espinha para o estadual. Eu preciso de uma espinha dorsal para o estadual. Nós não podemos sofrer mais no estadual. A gente precisa começar a primeira rodada estadual. Olha, o time do Joinville está trabalhando já desde lá e manteve. O maior pecado nosso ano passado foi ter jogado uma Copa Santa Catarina, investido, porque ela não é barata, tá? A Copa Santa Catarina não é barata. Nós vamos investir, enfim, quase R$1 milhão, R$800 mil para jogar a Copa Santa Catarina. Por mais que eu baixe o custo de folha, mas tem o custo de deslocamento, que isso não muda. Vai viajar para Concórdia, para Chapecó e todos os lugares. Então é uma lenda aquilo que falam, né? Pô, tem que jogar a Copa Santa Catarina para ser campeão, porque senão... Aí nós vamos ganhar 500 mil da Copa do Brasil, mas tu vai gastar 800 para tentar ganhar 500, cara. Então calma, muita calma nessa hora. Nós vamos jogar sim, mas pela espinha dorsal do catarinense. E repito, do jeito que nós estamos trabalhando na teoria, e agora nós vamos ver na prática que a gente vai conseguir implementar, eu tenho fé no nosso trabalho que a gente vai conseguir ter um time competitivo na Copa Santa Catarina, sim, e que pode ser campeão, sim. Eu já vi time de jovens que quando fecha da liga, mescla com um cara mais experiente e pode buscar esse título. Até porque a gente não sabe quem vai jogar exatamente, eu imagino que todos vão, menos Criciúma e Brusque. Vai ter o congresso técnico, eu acho, na segunda metade desse mês. Acho que semana que vem, nós temos que ir para a Federação Catarinense para saber. Então, de futebol é isso, pessoal. E eu quero reforçar aqui. Vocês escutaram coisa pra caramba aqui, né? Então, a torcida não tem ideia de tudo o que acontece. Isso aqui é muita coisa, é muita notícia para dar. Não sei nem o que vocês vão anunciar. Ah, o JEC tem o CT penhorado. É injusto só falar disso, né? Que é ruim para nós. O JEC tem isso, mas está fazendo isso para resolver. Então tem vários assuntos aqui. Eu quero dizer que a gente tem um time trabalhando aqui, né? Eu falei de alguns, tem 3 áreas específicas, 3 pilares. O nosso time está dividido aqui. Eu, obviamente, sozinho não consigo fazer nada disso aqui, né? E acho que o nosso grande mérito é manter pessoas. Saíram algumas pessoas do grupo, saíram sim. Porque é normal, né? É normal. Quando tu junta muita gente, uns se encaixam, outros não se encaixam, uns visualizam alguma coisa e que não era o que visualizou e vai ficando pelo caminho. Não tem jeito.
E hoje está todo mundo muito engajado, muito operando em cada coisa. Então, assim, quero citar cada um deles aqui e depois os outros que estão abaixo disso aqui, abaixo na nomenclatura de trabalho, mas o Derian, que é o vice, papel de vice não é fácil, né? Ou o cara é figurativo ou ele consegue atuar, mas não aparece, mas tem que fazer alguma coisa efetiva. Então, o Derian está sendo fundamental na parte tributária, administrativa, RJ. Agora nos Estados Unidos, tratando de negócio para nós. Então, o Derian, o Jonathan Cidral, diariamente no centro de treinamento, cuidando da operação, do dia a dia lá. O Marcos Seben, que cuida de 3 projetos de inteligência ali, que, cara, são... Tem uma coisa que nem está aqui, que ele está fazendo, que se fizer vai mudar a questão de imagem do clube, que é mais para frente, a gente segurou. Dr. Tiago Beltrame, que pega aquela bucha jurídica todo dia, fala de lolato, bloqueio, e está lá todo dia resolvendo. O Abdias, que nos ajuda muito no futebol e na parte administrativa ali junto com o André. O Nardella, né, que com a sabedoria dele ali, conhecendo tudo de base, nos dá a sustentação para as decisões que a gente toma lá todo dia. O André Gustavo, que segura um rojão gigantesco, muitas vezes sozinho aqui, a gente gruda nele na parte administrativa e financeira. Pô, esse é o maior rojão do GEC, é a parte financeira, né, cara? É saber se vai ter dinheiro hoje ou amanhã, bloqueou e tal. Então o André, nos altos dos seus 23, 24 anos aí, está dando conta do recado com maestria. Ao Sandro, que incorporou o time há um mês e pouco, eu brinco com ele, pô, tu devia estar muito tranquilo em casa, falou assim, eu vou me incomodar com um pouquinho com alguma coisa, né? Deixa eu ver se o Jack precisa lá, e pegou várias demandas ali, que eu já falei para ele, me deixa um pouco mais leve, porque estavam todos sob a tutela do presidente, então ele faz isso com maestria, né? Ao Douglas Gonçalves, que toca lá o Instituto GEC e tem as pautas dele muito ligadas à nossa, então muita coisa está ligada com o dia a dia da diretoria, então está sempre colaborando. E aí é todo mundo que está ali na operação da coisa, né? Está aqui o Merria, está o Ivanor, está o Tobias, na parte administrativa aqui com o André, né? A Mônica, a menina do RH, o Paulinho, lá no CT, cara, os supervisores, cara, toda a equipe. E eu, especificamente, né? Estou agora numa fase meio difícil. Questão de vir aqui hoje para mostrar para vocês que tem muita coisa acontecendo e tem gente tocando, entendeu? Qualquer notícia que falasse do presidente que vai sair ou vai se afastar, marcaria um caos, né? Pô, não tem presidente, o vice está viajando, vai tocar esse clube. Então o clube está sendo tocado, tem muita coisa aqui, tem gente fazendo, entendeu? Eu não vou renunciar, eu não vou me afastar, eu estou com a minha filha doente, eu não sei o que ela tem ainda. Mas eu vou estar aqui no clube sempre, lógico, dividindo meu tempo agora. Mas com a certeza de que tudo que está listado aqui vai sair do papel e a gente vai atingir os objetivos. Daqui a pouco tudo se ajeita também, e aí eu volto a estar 100% do tempo, como eu sempre tive aqui desde que eu assumi. Mas, obviamente, eu preciso desse tempo dividido agora, né? Eu não estou me afastando do GEC, né? Eu preciso só dividir meu tempo agora. Como se ventilou, né? Ele vai renunciar, ele vai... Não vou renunciar, não há motivo de licenciar. Eu preciso só, em alguns momentos, me afastar para resolver esse problema pessoal. E, lógico, sempre que possível, eu vou estar nessas pautas aqui, porque isso aqui me alimenta também, né? Me tira um pouco da minha cabeça para voltar a estar aqui. É isso, senhores. Então, obrigado pela presença. Não sei se as perguntas já foram feitas. Se tiver alguma dúvida aqui, a gente responde também. E vamos em frente, que tem trabalho pra caramba. Eu queria que vocês enaltecessem muito agora, pessoal, o trabalho, não enaltecer, reforçar o chamado para a base. Existem 4 jogos, né, Nardella, até o final do campeonato? Aqui em casa? Não, em casa. 3? Em casa são 3? Só 3 jogos em casa. Brusque, Criciúma e Ercílio Luz. Vamos tentar criar uma atmosfera de jogo mesmo aqui, entendeu? Pelo menos lotando a arquibancada coberta,
de que essa base vai ser base também para o Catarinense, já ser convidado. A base está jogando bem, está orgulhando, é jogo de gente grande quase já. Então, junta com o pessoal do marketing ali, Sandro, mais o pessoal da operação do jogo aqui, para ver como a gente pode divulgar isso durante a semana para trazer o grupo para cá. Tá bom, senhores? Desculpa eu emocionar, mas vamos em frente.